Bom dia, tudo bem? Estamos aqui, eu sou a Mônica Trentin. Esse é o nosso último vídeo da série Propósito e hoje a gente vai falar de 3 comportamentos muito importantes para quem quer perseguir objetivos. Em específico aqui para quem está querendo perseguir o objetivo de atuar naquilo que gosta, atuar dentro do seu propósito, do seu chamado. A primeira forma de comportamento que nós vamos falar hoje é o comportamento com persistência. Existem muitos objetivos que são a longo prazo. Quanto maior o objetivo, maior é o prazo para que a gente chegue ao ponto em que a gente conquista esse objetivo. Agindo com persistência, nós temos a capacidade de caminhar até o fim, até alcançar aquilo que nós desejamos. Mesmo que a rotina chegue, seja um pouco cansativa, seja um pouco tediosa, mesmo que a gente trabalhe com afinco e não esteja vendo nenhum resultado, mesmo que pareça que as coisas não vão acontecer. É muito importante, quando estamos falando de grande objetivo, que nós permaneçamos firmes e que simplesmente a gente mantenha a posição e continue fazendo o que tem que ser feito. É muito importante nesses dias em que o desânimo chega, em que nós começamos a desacreditar, que nós nos determinemos a persistir. O objetivo, quanto é maior, mais significativo, ele é mais desafiador, porque ele envolve um processo de desenvolvimento. É um processo em que nós vamos nos desenvolver, que nós vamos ter ações, algumas que vão ser corretas, outras que não vão atingir o objetivo que a gente quer. Então, até que haja uma conformidade entre a forma como nós agimos, as estratégias que funcionam, processo de maturação, tudo isso envolve tempo. Nesse meio tempo, o que vai acontecer é que vão aparecer algumas oportunidades, umas boas, outras nem tanto. Algumas nós vamos conseguir aproveitar, outras não. É uma sequência complexa de fatores que unidos vão nos levar a chegar onde a gente quer. Mas para isso é necessário paciência. É necessário que a gente entenda que é previsível que um tempo vai ser gasto para que a gente alcance o que nós queremos. Nesse meio tempo, a gente vai ter que adequar o nosso aprendizado, a nossa capacidade técnica, desenvolver novos relacionamentos. É uma série de atos executivos intercalados e interdependentes. Hoje a gente faz uma coisa que vai levar a outra, e essa outra coisa vai levar a outra. E uma determinada atitude vai desembocar em um outro caminho. E até que isso tudo chegue a uma confluência positiva para o nosso resultado, nós temos que continuar. Muitas vezes basta continuar andando, sempre confiando e acreditando que nós vamos alcançar o que a gente quer. Isso é importante. Se nós estamos caminhando, mas na nossa cabeça a gente já acha que falhou, que vai ser impossível chegar onde a gente se propôs a chegar, isso não nos fortalece, isso contribui para que a gente pense algumas vezes em desistir e até mesmo possa chegar a desistir no meio do caminho. É por isso que a gente fala que a persistência está muito e diretamente ligada à fé. O tempo que a minha persistência vai durar vai ser proporcional à fé que eu tenho. Além da fé, ela vai estar ligada às minhas atitudes. De acordo com as atitudes que nós tivermos, o tempo pode ser menos longo e a gente pode alcançar mais rápido aquilo que a gente está buscando. Muitas vezes a gente não precisa saber onde vai ser o final daquela caminhada, mas os passos. Esse novo trabalho, eu quero chegar a isso. E diante disso, eu determinar metas, determinar atitudes e ir cumprindo essas atitudes passo a passo. Como a gente já falou no vídeo passado, esses passo a passo têm que ser dados com dedicação, mas sempre passos e atitudes ligadas, sempre metas ligadas àquele destino final que eu quero alcançar. Isso vai me ajudar na minha persistência. Eu saber que eu estou caminhando em direção àquilo que eu estou buscando vai alimentar a minha persistência. E para isso eu preciso administrar o meu tempo. É importante eu entender onde eu quero chegar, quais são as ações necessárias para que eu me estabeleça cumprir essas ações, que eu consistentemente cumpra essas ações necessárias, essas metas, e isso, à medida que eu vou cumprindo, que eu vou estabelecendo uma disciplina e que eu consigo cumprir isso, a minha persistência vai ser alimentada. Eu vou entender que mais cedo ou mais tarde eu vou chegar onde eu quero. Isso vai alimentar minha persistência, vai me ajudar a permanecer firme, mesmo que eu não esteja vendo resultados, mesmo que eu não esteja sendo recompensada ainda pela minha dedicação. A Bíblia fala de persistência e fala de fé. Fé
É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Então, se a gente realmente crê que pode caminhar dentro da nossa missão, do nosso chamado, desenvolver isso, crescer dentro disso, se eu creio que eu estou dentro da vontade de Deus e permanecer firme, caminhando com fé, eu alcanço o que eu estou buscando. Muitas vezes é muito difícil ir mais longe, muitas pessoas ficam pelo caminho. Por isso que é necessário a forma de nos comportar com persistência. Ela vai ser aquele ingrediente que vai nos ajudar a permanecer, a fincar a nossa estaca. Na Bíblia existem muitas histórias de homens de Deus que caminharam muito e desistiram muito perto de chegar no ponto final, na linha de chegada. E eu vou ler um trecho da história do povo de Israel quando eles chegaram para tomar posse da terra prometida. O que foi que eles fizeram? Até ali eles já tinham andado pelo deserto, eles já tinham passado por inúmeras dificuldades, eles já tinham visto muitos sinais de que Deus estava com eles. E chegando ali, aconteceu o seguinte: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Isso está em Números 13, do 27 ao 33. Para quem já teve a oportunidade de conhecer essa história, esse final acaba sendo um pouco triste para grande parte do povo que atravessou o deserto para chegar até a terra prometida, que Deus havia prometido para eles, porque depois de passar por todas as dificuldades e chegar ali, na hora de entrar, desistiram diante de dificuldades que eles enxergaram ali. E por causa disso, muitos acabaram morrendo no deserto e não tomando posse daquela promessa que Deus tinha para eles. Aí a gente vê quão é importante a obediência, a gente entende o papel da fé para que a gente alcance as promessas que Deus tem para nós, e também a gente pode entender o papel da persistência, independente das dificuldades. Assim, o final pode não ser o desejado se cedermos às emoções que trabalham de forma contrária à nossa necessidade de persistir. A segunda forma essencial para que nós alcancemos o destino que nós queremos alcançar é sempre agir com autocontrole. Nós precisamos agir com autocontrole em relação às nossas emoções e às emoções das outras pessoas que estão se relacionando conosco. Só assim nós conseguimos nos comportar de forma inteligente e não reativa. Então, se eu me desarmo e não presto atenção, a emoção que o outro está sentindo pode me contaminar e aquele dia, aquele momento, em vez de eu agir da forma como eu deveria agir, me comportar em direção a alguma meta para realizar, eu vou reagir de acordo com as emoções das pessoas que estão próximas a mim. Ou sentindo raiva, ou desânimo, ou sentindo medo. O autocontrole é essencial para que a gente domine essas emoções nossas, as emoções das outras pessoas, para que elas não nos impeçam de fazer o que deve ser feito. É essencial, é primordial o autocontrole. Se a gente não tem o domínio próprio, existem tarefas que devem ser feitas, existem ações que devem ser tomadas e muitas vezes isso vai contra a nossa vontade. Coisas que têm que ser feitas a gente não quer fazer muitas vezes. A gente não quer falar com uma pessoa difícil, a gente não quer sair do nosso comodismo e correr atrás de alguma coisa que é necessária. Se nós conseguirmos nos controlar e fazer o que deve ser feito, o tempo de realização dos nossos projetos vai ser muito mais curto. À medida que eu sou uma pessoa comprometida com as minhas metas e não com as minhas vontades. À medida que eu faço o que eu tenho que fazer e não o que eu quero fazer. O autocontrole é importante também em relação a como eu devo agir com as pessoas. Muitas vezes, até com razão, eu posso perder o controle sobre minhas emoções e agir de forma
a responder a uma ameaça que eu recebi, responder a uma agressão que eu recebi. Mas se a gente buscar agir de forma inteligente, nós não podemos perder o controle, nem mesmo quando a gente tem razão. Ninguém chega no ponto que quer chegar, na sua meta final, sem a ajuda das pessoas. Nós todos precisamos da ajuda uns dos outros. A Bíblia já fala: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. Provérbios 29:11. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, 7. Todas as vezes que nós devemos controlar uma emoção, quer seja medo, quer seja raiva, quer seja preguiça, quer seja desânimo, a gente saber onde quer chegar e que vai valer a pena esse controle, é o que vai nos impulsionar a agir da forma correta. É assim que eu escolho estudar quando eu quero descansar. É assim que eu escolho relevar quando eu quero dar uma resposta que está na ponta da língua. É assim que eu escolho comer uma maçã em vez de comer um brigadeiro. É assim que eu escolho ir para a rua atrás de clientes quando eu prefiro ficar na minha zona de conforto. Tudo isso vai ser regido pelo autocontrole. Se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei os passos que eu tenho que dar, se eu sei que eu tenho que persistir, é o autocontrole que vai me manter nessa linha. A última forma de comportamento que a gente vai falar nessa série é o comportamento honesto. Existem 1000 tentações para que eu e você façamos as coisas, muitas vezes não da forma correta, como a gente sabe que tem que ser feitas. A nossa cultura, muitas vezes ela nos ensina o quê? Que o certo, o inteligente é tirar vantagem de algumas situações, é agir de forma que não serão as duas partes as beneficiadas, apenas o meu lado será beneficiado. Acontece que isso são sementes que semeamos. Lidar com pessoas que querem tirar vantagem o tempo inteiro pode afastar relacionamentos, pode trazer resultados ruins a longo prazo. Se você quer lidar com pessoas honestas, seja honesto. No nosso meio, a gente busca pessoas que nos fazem nos sentir confortáveis, onde eu posso ser eu mesma. Então, se eu sou honesta, eu vou estar confortável ao lado de pessoas honestas. Mas, se eu sou uma pessoa que gosta de levar tudo no jeitinho, que gosta de tirar vantagens, para não dizer outras coisas mais sérias, eu vou me sentir confortável ao lado de pessoas iguais a mim. O que você deseja de uma pessoa que está próxima? Como você quer que ela haja com você? A melhor receita é agir com ela da forma como você quer que ela haja contigo. Além do mais, existe a lei da semeadura, que diz que eu vou colher o que eu plantar. Mais cedo ou mais tarde, a gente acaba tendo que prestar contas de tudo que nós fizemos. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e nem você. As tentações vêm, muitas vezes é muito difícil resistir a alguma tentação, mas nós temos Deus. Eu posso pedir e Deus me dá a graça para agir da forma correta, como agrada a Ele. E eu posso também usar a leitura da palavra, a leitura da Bíblia, que isso vai mudando essa mentalidade. Vamos nos reprogramar. Uma forma forte, como eu disse, é a leitura da palavra, é a leitura da Bíblia, que o Espírito Santo vai me dirigir, vai me convencer de que eu errei ali e vai me levar a me arrepender daquilo que eu fiz. E Deus é grande, é poderoso para que eu peça perdão sobre isso que eu fiz e Ele me perdoe. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Provérbios, capítulo 11, 18. Acabou a nossa série, foi maravilhoso estar aqui com você, foi maravilhoso conversar com você sobre todas essas questões que eu particularmente acho que são questões importantes para que a gente viva em paz, para que a gente tenha forças muitas vezes para persistir, para que nós sintamos que estamos em uma vida que vale a pena, trabalhando por algo que está agregando à vida de outras pessoas e que é possível viver a minha missão, viver o meu chamado. Tudo que a gente falou aqui não são formas de barganhar com Deus, foi no sentido de estarmos atentos ao que é bom, ao que é puro, ao que é importante e qual é a repercussão disso tudo no estilo de vida que eu quero ter. Também busquei deixar você atento a seus dons, suas habilidades e como isso pode fazer com que você sirva as pessoas, como você enxergue um significado maior na sua vida. São inspirações para viver de uma forma que a gente acredite que está dentro do papel que Deus nos deu quando nos criou. E acredite no que parece impossível. Nada é impossível. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Grande abraço.